Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Gustavo. Eu trabalho com cursos preparatórios para concursos, conhecimentos bancários desde o ano de 2009. Trabalho nos principais cursos do Estado, inclusive aqui no Equilíbrio. Já trabalhei em banco comercial, banco múltiplo, cooperativa de crédito, empresas de outra natureza na gestão financeira, controladoria. Atualmente sou gestor de um fundo de previdência complementar fechado e presto consultoria para empresas e dou aula nas horas vagas, assim, no tempo que a gente tem livre. Então, a gente vai começar um curso para o Banco do Brasil. O edital não saiu ainda, uma turma pré-edital. A gente está se baseando no último edital publicado, né? A apostila de vocês foi confeccionada baseada nesse edital, no último. Tem uma parte ali de políticas econômicas, que é o início da apostila de vocês. No edital do Banco do Brasil, não entra especificamente as políticas econômicas, mas para a compreensão de todos os conteúdos que a gente vai discutir, é interessante vocês terem o acesso a esse material, e por isso eu tomei o cuidado de colocar na apostila de vocês essa parte, tá? Depois vocês dão uma lida com calma, é relativamente simples, mas a parte importante da política econômica é a relação com a taxa de juros e o mercado financeiro, taxa Selic. Vocês já devem ter ouvido várias vezes taxa Selic, taxa Selic, taxa Selic. E às vezes fica um pouco intangível a gente imaginar como é que a taxa básica de juros que o governo determina vai ser a taxa de juros que vai influenciar lá no meu financiamento de veículo, no meu empréstimo pessoal, no meu cheque especial. Às vezes fica um pouco distante, né? O que essa taxa de juros vai ter essa relação? E por que essa taxa de juros é importante para os conhecimentos bancários? Olha, essa taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros da economia, acaba se configurando como o custo primário do dinheiro. Eu já vou explicar exatamente por quê. É bem simples a gente entender. E aí, todos os juros cobrados no mercado, para qualquer forma de financiamento, até de imóveis, para tudo, acaba sendo baseada nessa taxa. Quando essa taxa sobe, todos os juros do mercado, de maneira geral, sobem. Pode ser que não na mesma hora. Quer dizer, para subir, às vezes sobe antes do que a taxa básica. Agora, para reduzir essas taxas de juros, às vezes é um pouco mais lento do que deveria ser, mas usa a mesma referência. É sempre a taxa Selic, a taxa que vai ser a referência dos juros da nossa vida, no nosso cotidiano, da nossa empresa, enfim. A taxa básica de juros da economia chama-se Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é uma câmara de compensação e liquidação e custódia, onde ficam custodiados os títulos públicos do governo. Agora vamos começar a fazer a relação. Título público. A taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos públicos, que o governo brasileiro emite esses títulos para captar recurso. E os títulos públicos federais são os títulos com o menor risco possível em termos de investimento que você encontra no mercado. Então, eu já estou afirmando no primeiro momento da primeira aula que a aplicação financeira, o investimento financeiro que você vai encontrar o menor risco. Risco, o que é isso? É o risco de você perder o dinheiro ou não ter retorno do seu capital. Então, o título ou a forma de aplicação que vai oferecer o menor risco possível são os títulos públicos federais. Você, como investidor, sempre pensa. Cada vez que você vai aplicar o seu dinheiro em qualquer coisa, você pensa em 3 fatores básicos aí. Rentabilidade, risco e liquidez. Mesmo que você não use essas 3 palavras, você sempre pensa nisso. Quer ver? Olha só. Rentabilidade. Rentabilidade é a expectativa que eu tenho de ganhar um juro, né? Ter lucro com a operação, aplicação, investimento num terreno, comprar e vender carro usado, enfim, o que for. Eu penso na rentabilidade. O risco eu também penso, sempre, lógico. O risco, é a probabilidade de você perder dinheiro ou não ter retorno, né? Você vai emprestar dinheiro para alguém, a juros, vai agiotar no caso, tem que saber muito bem com quem você está lidando, para quem você vai emprestar, se essa pessoa vai tentar te devolver, vai ter possibilidade de te devolver, então esse é o fator do risco. E a liquidez quer dizer a velocidade de transformação de um ativo em outro ativo qualquer da economia. Simplificando um pouco mais, liquidez é a velocidade de transformação de um produto, qualquer que ele seja, vamos chamar de uma coisa, pode ser qualquer coisa, em dinheiro. Quanto maior for a velocidade de transformação de uma coisa qualquer em dinheiro, maior é a liquidez desse produto, dessa coisa no mercado. Porque dinheiro é
é o ativo mais líquido que nós temos na economia. Quer ver? Olha só. Eu posso comprar essa carteira com dinheiro? Posso. Posso comprar essa lâmpada com dinheiro? Posso. Esse data show. Inclusive, eu posso comprar essa aula com dinheiro. Vocês compraram. Dinheiro é o ativo da economia mais líquido. Por que é mais líquido? O que quer dizer a liquidez? É a velocidade de transformação do dinheiro em outra coisa qualquer. Pensa, um Vectra 95, que é um carro um pouco mais antiguinho. A liquidez desse veículo, dessa coisa, é alta ou é baixa? É baixa, você demora para vender, demora para transformar aquilo em dinheiro. E muitas vezes você tem que reduzir o preço para conseguir vender. É a liquidez que é baixa. E sempre que eu falo de liquidez, eu tenho que contar uma história trágica, que vocês não vão esquecer a questão da configuração da liquidez aí. A história é baseada num carro. Eu não entendo nada de carro. O negócio é andar de moto. E eu comprei um carro uma vez, que eu me arrependi aos fios de cabelo. Por quê? O nome desse carro era um Peugeot 206 1.0, 16 válvulas, sem vidro elétrico e sem direção hidráulica. Quem entende um pouquinho de carro já está me chamando de burro, eu sei. Eu entendo vocês. Pior do que isso. Olha, eu já vi casamento mais barato. Tanto para fazer quanto para desfazer. Eu paguei na época 20 mil no carro. E não, eu já vou especificar, não estou falando mal de todos os Peugeot, de quem tem Peugeot não fica ofendido. É esse modelo, 1.0, 16 válvulas lá. Comprei o carro, seminovo, paguei 21 mil reais. 21 mil reais foi quanto eu paguei quando eu comprei esse carro. E aí já estourou um rolamento de roda, pensei, o rolamento de roda é barato, 30, 50 reais, não. Do Peugeot 206 1.0, 16 válvulas, custava 220 reais. Foi 2 meses depois, estourou outro, aí foi a balança que estourou, foi isso, suspensão e tudo era mais caro. Daqui a pouco a bateria morreu do carro. Uma bateria de carro custa, sei lá, 200 reais. Então, a do Peugeot 206 1.0, ela é mais curta e mais alta. Ela custava lá seus 450 reais e tinha que encomendar, esperar chegar ainda. Negócio fantástico que eu fiz na minha vida. E eu comprei esse carro, paguei 21 mil, 1 ano e meio depois eu tinha gasto 8 mil reais em manutenções básicas. Tanto que eu manjo da coisa. Quer dizer, depois eu passei a conhecer mecânico, ficar amigo, né? O mecânico me cumprimentava de longe e tal, vivia, né? Ia mais no mecânico do que no bar, no restaurante, sei lá. E aí, resolvi vender o carro. Beleza, vou vender esse carro. Vou botar um preço camarada, aí vou vender por 18 para vender rápido. 6 meses depois eu estava oferecendo por 13. E ninguém queria comprar. E eu tinha seguro nesse carro. Eu tinha um seguro completo e tal. Aí já está pensando, né? Aprontou. Eu morava num lugar que era um pouco arriscado de deixar o carro na rua tal. E tinha no final da rua sem saída que era bem escuro. Tinha um matão assim. Um local ideal para fazer aquilo que eu pensei. Tem seguro, eu vou deixar o carro lá. À noite, com a porta aberta, né? Ainda capaz de o ladrão quebrar o vidro, né? Roubar, sei lá, o som e... Quanto é que deve custar o vidro desse Peugeot, né? Uma fortuna, tem que encomendar da França, sei lá. E aí deixei a porta aberta. Aí eu saí do carro, olhei de novo, não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma frestinha no vidro pro ladrão ver que tá destrancado, porque não quebrar nada, tal, senão vai dar mais prejuízo. Moral da história. Ladrão é que entende de liquidez. Por que ladrão entende de liquidez? O ladrão quer roubar dinheiro, notebook, relógio de ouro, porque a liquidez é rápido transformar isso em dinheiro. O Peugeot 206 1.0, 16 válvulas, depois da terceira noite, o ladrão não levou. Ninguém levou, não mexeram no carro. Sem alarme, com o vidro, uma frestinha assim, porque podia chover dentro e tal. Ninguém levou. Aí eu me toquei da besteira que eu estava fazendo. Isso é um crime, lógico que é um crime, né? E aí... me toquei dessa besteira, peguei o carro de volta do local e tal, e aí fui procurar um especulador do mercado financeiro. Outro conceito importante. O que faz um especulador do mercado financeiro? Ele tenta comprar alguma coisa, um ativo financeiro qualquer, pelo menor preço possível e tenta vender pelo maior preço possível. Essa é a ideia da especulação financeira. Vou comprar e vender ações. Como é que eu ganho dinheiro? Uma das principais formas, né, é especulando no mercado. Eu compro pelo menor preço possível. Uma ação, por exemplo, da Petrobras, agora está num momento até interessante, porque voltou a subir os combustíveis, as ações vão voltar a subir, porque as ações da Petrobras estão lá embaixo. Está acumulando prejuízo em função do governo e tal. Então, eu vou tentar comprar pelo menor preço possível, espero um momento melhor onde o preço desse ativo financeiro suba e vendo ele. E a diferença pelo preço que eu paguei e que eu vendi, eu realizo meu lucro da operação.
Isso é uma típica operação de renda variável. Outro conceito interessante. E voltando a falar da liquidez. O especulador do mercado financeiro, o que ele faz? Ele tenta comprar o ativo desvalorizado, subvalorizado, e tenta vender pelo maior preço possível. Aí eu pensei, pô, porque de repente eu posso aplicar isso na minha vida, né? No meu carro, ou nesse casamento horroroso que eu tenho. Procurei um especulador do mercado de carro usado. É exatamente a mesma função do especulador da Bolsa de Valores ou de qualquer outro especulador imobiliário, enfim. O que é um especulador de carro usado? Vocês devem conhecer pelo menos uns 5 cada um. Na minha região eles chamam de picareta de carro. Tem vários apelidos para isso, mas é a pessoa que compra e vende carros usados. Tenta comprar por um preço lá embaixo e vende por um preço lá em cima. Eu procurei vários desses. Eu só escutei desaforo, assim, né? Te dou 8 mil no seu carro. Eu falei, meu Deus, tá maluco? Por 8 mil, sei lá, eu jogo de cima da ponte, não morro abraçado, sei lá, deixo pros meus filhos, talvez. E aí foi de especulador em especulador, que tenta comprar pelo menor preço possível e tentar vender pelo maior preço possível. E aí cheguei num especulador camarada. Ele ofereceu R$11.500 no meu carro. Eu vendi na hora. De 21 mil, gastei uns 7, 8, com manutenção, vendi por 11,5. E eu fiquei tão feliz que eu gastei R$1.000 com a festa que eu fiz quando eu vendi o carro. Me livrei daquela onça. Eu aprendi o que é perder dinheiro. Ganhar dinheiro dá bem mais trabalho para a gente aprender. Mas aí, nessa história triste da minha vida, eu entendi muita coisa sobre especulação. O mercado financeiro funciona exatamente da mesma forma, os veículos, terrenos, imóveis. Aprendi muito sobre liquidez nesse aspecto, risco e retorno. Qual era o risco que eu tinha de comprar esse carro? Vários, como qualquer outro carro, tem vários riscos envolvidos nessa. Não dá para chamar de investimento, mas nessa aquisição, né? E o retorno possível com o carro? O único que tem retorno com o carro é o especulador, aquele que compra e vende, porque na verdade ele se transforma numa grande despesa na sua vida, né? Tem que querer muito ter um carro para ter um carro e manter um carro, se for parar para pensar, porque a despesa é alta, toda a documentação e tudo mais. Então, agora vamos voltar a falar do título público, do risco e retorno do título público. Eu afirmei para vocês que os títulos públicos federais têm o menor risco possível de investimento financeiro no nosso mercado. É o menor risco. É mais seguro do que a poupança? É mais seguro que a poupança, título público? É mais seguro que o CDB do banco? É mais seguro do que ações na Bolsa de Valores? Obviamente é mais seguro do que qualquer outra forma. É mais seguro do que aquilo que meu avô me ensinou, meu pai me ensinou, que é investir em imóveis, comprar imóveis, que é uma renda para a vida. É mais seguro? Qual é a aplicação financeira mais segura do mercado? Títulos públicos federais. É a menor chance que você tem de perder o seu dinheirinho. É a menor chance. Menor até do que perder o dinheiro na caderneta de poupança. Quem ou já ouviu falar no Collor, por exemplo, que ele confiscou, né? Pois é, então. Título público existe um risco, claro, do governo dar o calote no título público. Mas para que isso aconteça, a economia tem que estar muito ruim, tem que estar muito mal. Porque o governo tem que manter a sua credibilidade, até porque é a principal forma de captação de recurso que o governo tem, né, para financiar os gastos públicos, tal, financiar as campanhas, né? Quer dizer, isso não pode com título público, mas enfim, a gente sabe que rola. Então, o título público é o menor risco do mercado. Agora, o que isso tem a ver com a taxa de juros do meu cheque especial, do meu cartão de crédito, do meu financiamento de veículo? Porque o banco, na verdade, o que ele faz? Uma instituição financeira, qualquer que ela seja, uma financeira, um banco comercial, um banco múltiplo e tal, ele simplesmente compra um produto, coloca a sua margem de lucro e vende esse produto no mercado. E o nome desse produto é dinheiro. O banco faz isso, como um feirante que compra e vende banana, o banco compra e vende dinheiro. Olha que interessante. E adivinha qual é o preço que o banco paga para captar o dinheiro, para comprar o dinheiro, por um preço, que ele paga juros pelo dinheiro que ele capta, coloca a sua margem de lucro, empresta esse dinheiro, vende esse dinheiro, no caso, né, a juros. Então ele paga determinado valor, coloca sua margem, vende o dinheiro, o capital, por outro valor um pouco maior, com a sua margem de lucro. É esse o produto principal das instituições financeiras. Chama-se intermediação financeira, que é o tema central aqui do sistema financeiro nacional. A intermediação financeira é baseada na taxa Selic. Quanto que está a taxa Selic atualmente? Alguém sabe me dizer?
Selic, ela subiu há pouco tempo, acho que há umas 3 semanas atrás, ela está a 11,5% ao ano. O que, numa matemática muito simples, bem simplificada, de juros simples, né? Vai dar um 0, quanto? 89, 90 para facilitar a nossa vida ao mês. 0,90% ao mês. Essa daqui é a taxa Selic, a taxa básica de juros do governo. É essa taxa que remunera os títulos públicos federais. Então o investidor, quando ele quer buscar o menor risco possível, ele vai encontrar o título público que paga 0,90% por mês. 0,90% por mês. Essa é a remuneração média dos títulos públicos. O banco, o que ele faz? Ele compra e vende dinheiro. Compra e vende dinheiro de quem? Ele compra dinheiro de vocês. Quando nós vamos a uma instituição financeira, num banco, fazer uma aplicação financeira, um CDB, por exemplo, que é muito comum, vou lá fazer uma aplicaçãozinha no banco e tal. O banco, na verdade, ele está tomando dinheiro emprestado de vocês. Você passa a ser um credor do banco. Você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco te paga de volta juros. Adivinha qual é os juros que o banco paga pelo seu CDB? Basicamente isso aqui. Por quê? Porque o banco concorre com os títulos públicos. Porque vocês, investidores, vocês sabem que aqui está o menor risco possível de aplicação financeira. Por que eu vou colocar meu dinheiro no banco, que tem um risco superior a um título público, se o banco não me pagar algo muito próximo disso aqui? Só se eu for maluco. Não tão próximo. Hã? Não é tão próximo disso. É próximo. Hoje os CDBs com pelo menos 3 meses de prazo, eles estão pagando bruto, né? Tem impostos, tal, aquela coisa. Mas eles estão pagando em torno de 90% da taxa Selic. 90% da taxa Selic vai dar algo em torno de 0,86% ao mês. Algo muito próximo. Porque os títulos públicos vão sofrer com um probleminha chamado liquidez, né? Que nem sempre você consegue um CDB, você consegue um prazo pós-fixado. Você aplica hoje e saca semana que vem se quiser. Título público muitas vezes tem que cumprir um prazo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos talvez. Então, porque os bancos, eles compram dinheiro de vocês e vocês pensam sempre no risco, no retorno. Pô, por que eu vou colocar meu dinheiro onde tem um risco maior para ganhar menos? Então, os bancos, eles são obrigados, por uma questão mercadológica mesmo, a acompanhar a remuneração dos títulos públicos. Porque o governo não obriga que os bancos, a taxa básica de juros é a Selic, vocês bancos são obrigados a usar essa taxa para remunerar os seus aplicadores. O banco não obriga. O governo não obriga os bancos, no caso. Mas, pela livre concorrência, os bancos são obrigados a concorrer com os títulos públicos para atrair vocês, investidores. Então, o produto que o banco compra e vende é dinheiro. O preço que o banco paga pelo dinheiro é mais ou menos isso aqui. Então tá, o custo primário do dinheiro da economia passa a ser a taxa Selic. O custo primário. Digamos que o banco, eu sou o banco Gustavo S.A. O Banco Gustavo S.A. emite CDBs para captar a aplicação de vocês, o dinheirinho de vocês. Captei. Paguei quanto? Mais ou menos 0,90% ao mês por esse dinheiro. Agora eu vou colocar minha margem de lucro, também conhecida como spread bancário. Spread bancário é a margem livre de risco, a margem de lucro que as instituições financeiras colocam em cima do dinheiro. Se eu paguei 0,90, coloquei minha margem de lucro, eu vou emprestar por um valor mais alto, naturalmente, do que isso aqui. Quanto é que está o teu cheque especial hoje? Fala para mim. 9%, 8%, tem uns aí a 5%, tem uns aí a 12%. Vou fazer uma média aqui de um 8%. 8% no cheque especial. Ao mês. No cheque especial. Por que o cheque especial custa 8% ao mês, se o banco paga isso aqui para captar o recurso? Por que existe uma diferença tão grande? Porque os bancos são maus, eles são gananciosos, ou porque existe um fator de risco relacionado na operação. Risco e retorno está sempre interligado. Se eu investir meu dinheiro num título público, eu estou disponível a receber uma remuneração relativamente baixa, porque o risco é baixo. Agora, se eu for emprestar o dinheiro para o meu cunhado, quanto que eu vou precisar de juro para valer a pena o risco que eu vou estar correndo com esse dinheiro?
Sim, emprestar dinheiro para a família é fogo, né? O conselho não empresta. Dá. 100%. Dá. E às vezes não vale a pena o risco, mesmo assim, né? Então, cheque especial, qual é a garantia que o banco pede para lhe oferecer um limite de cheque especial, um valor no cheque especial? Qual é a garantia que ele pede? Nenhuma. Quem ia dizer assim, o seu nome, isso não é garantia nesse país, né? Sabe por quê? Porque se você não pagar suas contas em instituições financeiras, em 5 anos, sem pagar nada, o que acontece? O seu cadastro fica limpo. Né? Você quer usar seu nome... e quer cobrar na justiça uma dívida pequena, uma dívida de 2, 3 mil reais de um cheque especial, se o banco for fazer isso, ele vai gastar 5 mil para cobrar. Então, né, risco e retorno. O risco do banco perder dinheiro lhe emprestando no seu cheque especial é alto. Preciso falar do seu cartão de crédito? O meu cartão de crédito tem taxa de juros mensal de 19,88% ao mês. Olha que fantástico. Se eu deixar de pagar a fatura integral uma vez, eu nunca mais consigo pagar na minha vida. Né? Imagina, 20, e é juro composto, 20% de juro composto por mês, cara. É para matar, porque o risco de me emprestar o dinheiro é muito grande, porque eu não ofereci garantia nenhuma, é um dinheiro fácil que está disponível, né? O cidadão se passa nas compras, se endivida e nunca mais paga. Ou espera 5 anos e... O que seria o juros composto? Juros composto é uma forma de capitalização composta. Juros simples é uma forma de capitalização onde existe um crescimento da dívida de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, né? Menos grave. A gente não precisa aprofundar nesse assunto porque isso não entra no conhecimentos bancários, tá? Mas uma forma bem simplificada, o juro simples, a capitalização dele é mais branda. Por exemplo, se eu pegar R$1.000 emprestado hoje, com juro composto de 1% por mês, ao final do ano, em 12 meses, eu vou ter lá R$1.400 para pagar, mais ou menos. Se eu pegar esse mesmo empréstimo, com a mesma taxa, com juros simples, eu vou ter R$1.250 para pagar no final do ano. Juro composto é um crescimento exponencial da sua dívida, né? Só piora a situação. Então, o risco e retorno para o banco lhe emprestar dinheiro no cheque especial sem garantia é alto, então ele vai cobrar uma margem de retorno alta, ele vai esperar uma margem de retorno alta. Agora, quando o banco vai lhe oferecer dinheiro para financiar um carro zero, quanto que está a taxa de financiamento de um carro zero aí? No mercado? 1%, 0,90%, 1,4%, taxa zero, tem gente oferecendo por aí, enfim. Né? Mas vamos lá, mais ou menos 1,5% ao mês. O custo que o banco pagou para captar o dinheiro foi o mesmo 0,90 mais ou menos, um pouco mais, um pouco para menos. E por que ele empresta 8% no seu cheque especial e a 1,5% no seu financiamento de veículo? Por quê? Risco e retorno, tem garantia no financiamento de veículo. Alienado como garantia do pagamento. Exatamente. Você não pagou, amigão, o banco, 3 meses sem pagar, 90 dias de atraso, o banco pode mandar uma ordem de busca e apreensão, um oficial de justiça vai lá e toma o seu veículo, o banco pega esse veículo, manda para leilão, vende o veículo pelo preço de mercado, enfim, conseguindo o leilão e cobre a dívida. E no caso de uma casa que a pessoa mora? Aí é bem interessante, porque depende muito, porque se for o único imóvel da família, o juiz fica com dó e não tira. E se esse imóvel for uma mansão? Ele fica com mais dó ainda e não tira. Já pensou tirar de uma mansão e jogar debaixo da ponte? Não, não. A justiça não funciona dessa maneira. A justiça, pelo menos com relação à liquidação financeira, tal, ela é um pouco lenta. Embora tenha sido dado como garantia. Se for considerado o único bem de família, é o único bem de família e juiz nenhum vai tirar. Risco e retorno, essa questão do nosso judiciário lento e complicado para cobrar as coisas, aumenta só o risco para a instituição financeira oferecer um empréstimo, financiamento. Isso quer dizer que nós pagamos por isso. Nós pagamos por aqueles que não pagam. Risco e retorno é isso. E aí? Olha a diferença, a disparidade, relação de risco e retorno. Quando você vai emprestar dinheiro, aplicar dinheiro em alguma coisa, você sempre pensa no risco e no retorno. Se o título público me paga 0,90 por mês, eu vou na Bolsa de Valores. Eu vou na Bolsa de Valores. Eu só vou na Bolsa de Valores porque eu tenho que ter uma expectativa superior de rentabilidade, porque o risco é maior ou menor do que um título público?
Muito maior. Muito maior. Então, o banco pensa no risco e retorno, eu penso no risco e retorno, você pensa no risco e retorno e na liquidez disso tudo. Então, esses são os conceitos mais básicos para a gente poder entrar nos temas do sistema financeiro nacional. E o que eu estou falando até agora? Basicamente, políticas econômicas, né? Política monetária mais especificamente e mercados financeiros. Mas só uma contextualização para a gente entrar ali no sistema financeiro nacional. Lá no tipo do governo, por exemplo, assim, a poupança a gente sabe que não paga 0,6, chega a 0,6 ao ano. Fica nessa borda aí, zero. Ela tem a isenção de imposto de renda. Isso, muito bem colocado. Existe a isenção de imposto de renda da poupança para pessoa física. Para pessoa física, existe a isenção do imposto de renda. E aí o governo criou um gatilho, olha só que interessante. A remuneração da poupança é assim, ó, 0,5 mais a TR, que é a taxa referencial. Que a soma dos 0,5 mais a TR dá lá um... Vamos jogar para cima a poupança. Dá lá um 0,60% ao mês. Né? 0,6. Enquanto um CDB pode ser que chegue a 0,85, 86, mas existe uma isenção de tributação aqui na poupança. Então a caderneta de poupança às vezes fica muito mais interessante em função dessa isenção do que um CDB que vai pagar 22,5% até 6 meses de imposto de renda sobre os rendimentos. Lá mais para frente a gente vai aprofundar nessas taxas e tal, mas bem resumidamente, para compreender isso, o governo criou um gatilho em 2012. E o gatilho funciona assim: se a taxa básica de juros da economia Selic tiver um patamar inferior a 8,5% ao ano, a remuneração da poupança deixa de ser 0,5% mais TR e passa a ser 70% da taxa Selic que estiver no momento. Passa a ser 70% de 8,5%, para garantir que a poupança vai perder sempre do CDB. Ou quase sempre. Exatamente. Porque a caderneta de poupança é uma forma do banco, da instituição financeira, captar recurso. Mas é uma forma limitada de captação. Porque esse recurso que o banco capta através da caderneta de poupança, o banco pode só empregar em basicamente uma coisa, se for um banco privado, em financiamento habitacional, financiar imóveis. E aí às vezes tem dinheiro demais na poupança e não dá conta de financiar tudo. E a única coisa que a gente precisa financiar imóveis? Não, né? Precisa financiar capital de giro de empresa, veículo, infinidade de coisas. Então esse gatilho ele é importante para a nossa economia. Por mais que pareça uma sacanagemzinha, mas ele é importante para a nossa economia. É igual a tabela de tributação do CDB. Por isso que eles são produtos concorrentes diretos aí. Por isso que eles concorrem. É isso que vai dar o tom. Então, quando a taxa básica de juros da economia sobe, o teu cheque especial e o teu financiamento vai subir. Quando ela baixa, a tendência natural é que aconteça a queda dos juros finais ao consumidor. Aí em 2011, a taxa básica de juros chegou a 8,5% ao ano e não baixou o juro final para o consumidor. O que o governo fez? É uma economia livre, de mercado, tal. O Banco Central não pode atuar diretamente sobre a taxa cobrada nas instituições financeiras, não pode simplesmente obrigar os bancos a baixar a taxa de juros final do consumidor. Sabe o que ele fez? Caixa Econômica, vem cá, vamos conversar. Caixa Econômica é um banco público, diz assim, ó, Caixa Econômica, pega a Camila Pitanga, que é bonitona, tal, faz uma propaganda bem legal, e ela vai na televisão dizer que os juros da Caixa Econômica caíram primeiro. E passaram a ficar metade do que os juros do que os outros bancos. O que aconteceu? Livre concorrência, vamos usar isso a nosso favor, do favor do governo nesse momento. Aí a Caixa Econômica jogou os juros lá embaixo, botou a Camila Pitanga no intervalo do Fantástico, para dizer que agora o cheque especial da Caixa é 4,5% ao mês. Na semana seguinte, todos os outros bancos já passaram a baixar. E em seguida veio o Banco do Brasil, também com sua pressão do governo, baixando os juros também. Aí os bancos privados, vão ter que baixar também, senão os clientes vão fugir, as operações vão fugir daqui. Vão para a Caixa, vão para o Banco do Brasil, daí veio o Bradesco, aí veio o Itaú. Mas antes houve uma reunião da FEBRABAN, Federação dos Bancos, que foi lá no ministro da Fazenda, dizer que os bancos iam quebrar com essa redução de juros. Está tudo aí crescendo, está todo mundo numa boa, né? Então, deu para contextualizar, vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional.
eu já vou antecipar para vocês que é um tema um pouco maçante, vai ter vários nomes, siglas, nomenclaturas que vocês talvez nunca tenham ouvido antes, mas boa parte das questões da prova do Banco do Brasil de vocês vai estar baseada aqui, no Sistema Financeiro Nacional. Tá? Então, é super importante. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É um conjunto das instituições financeiras que atuam no país. Tudo que é considerado uma instituição financeira é uma participante do Sistema Financeiro Nacional e tem um papel específico, uma atividade específica dentro do Sistema Financeiro Nacional. Pensa no Sistema Financeiro Nacional como um esqueleto, vamos imaginar assim, onde cada instituição financeira vai fazer o papel de um osso desse esqueleto, para que o mercado financeiro possa funcionar de forma com fluidez, com tranquilidade. Como assim? Olha só. Vamos pensar no modelo de instituição financeira. Uma financeira, que é uma instituição financeira muito popular, que se chama formalmente Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. BV Financeira, Finasa, Banco Votorantim, apesar de ter o nome banco, eles não são bancos. Eles são financeiras, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. O que faz a financeira? Financeira emite, capta recursos como? Emitindo letras de câmbio, basicamente, que é muito semelhante a um CDB de banco, mas letra de câmbio. Tem uma característica específica e só a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento pode emitir para captar recursos. Quem que pode comprar? Vocês, se quiserem investir, podem comprar letra de câmbio, fundos de investimento, enfim. E aí a financeira emite letra de câmbio para captar o dinheiro de vocês, pagando um juro mensal, coloca sua margem de lucro e empresta no formato de CDC, que é o tipo de operação financeira mais popular do mercado, chama-se crédito direto ao consumidor. Eu nunca tive um CDC na vida. Já teve um CDC e deve ter uns 2. O que é o CDC? Financiamento de veículo. Eu nunca financei o veículo. Deixa eu pensar outro CDC. Você já fez compra parcelada na Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, na Van? Então você já fez um CDC na sua vida. É o produto mais popular assim, que existe no mercado, em termos de empréstimos, financiamentos e tal. Quem que faz esse tipo de operação? A financeira, ela tem um papel específico, capta recursos com letra de câmbio e faz financiamentos de crédito direto ao consumidor. Alguém já fez financiamento imobiliário ou pensa em fazer uma vez na vida, pelo menos? Então, existe um tipo de instituição financeira especificamente que realiza essas atividades. Só que a gente enxerga tudo como banco. Porque essas carteiras, essas instituições financeiras que são componentes do Sistema Financeiro Nacional, elas estão compostas, contidas dentro dos bancos que a gente tem no mercado, o que a gente chama de banco múltiplo. Por que chama de banco múltiplo? Porque há múltiplas carteiras. Quando eu falo carteira, são múltiplas instituições financeiras funcionando lá dentro. O seu banco faz financiamento de veículo? Faz, porque dentro do seu banco tem uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, que é um tipo de instituição financeira especificamente, que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, se a gente conseguir chegar nela na próxima aula. Você pode fazer depósito em conta corrente no seu banco? Pode, porque nesse seu banco tem uma carteira de banco comercial especificamente, que pode captar depósito à vista. Você pode fazer financiamento imobiliário no seu banco? Só pode, porque esse seu banco é um banco múltiplo. E dentro desse banco múltiplo tem uma sociedade de financiamento, sociedade de crédito imobiliário funcionando lá dentro. Vende título de capitalização, teu banco? Só pode vender porque dentro do seu banco, que é um banco múltiplo, tem uma sociedade de capitalização. Vende plano de previdência? Tem uma sociedade de previdência complementar lá dentro. E cada uma é uma instituição financeira, apesar de estar tudo contido dentro do mesmo banco, faz um financiamento de veículo, sai com um CNPJ. Você faz um financiamento imobiliário, sai com outro CNPJ. Porque são empresas segmentadas funcionando lá dentro. Um banco múltiplo, vamos imaginar o próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco múltiplo. Por que ele é um banco múltiplo? Porque você pode abrir conta corrente? Pode, porque tem um banco comercial ali dentro. Um banco comercial. Você pode fazer um financiamento de veículo? Pode, porque tem uma sociedade de crédito, financiamento e investimento lá dentro. Um título de capitalização? Pode, porque lá dentro tem outra empresinha do Banco do Brasil chamada Sociedade de Capitalização. Você faz um plano de previdência? Tanto um plano aberto quanto fechado? Pode, tem os dois, porque lá tem duas entidades de previdência. Entidade de previdência complementar fechada e entidade de previdência complementar aberta. E várias outras. Pode fazer um seguro no Banco do Brasil? Pode, sabe por quê? Porque lá dentro do Banco do Brasil tem uma sociedade seguradora.
E várias outras. E o que a gente vai fazer nessa aula de Sistema Financeiro Nacional? A gente vai entender como é que funciona cada instituiçãozinha financeira que funciona dentro dos grandes bancos ou fora dos grandes bancos. Mas, para começar o estudo, a gente vai começar pelo subsistema normativo, que são instituições que atuam para criar as normas para cada instituiçãozinha daquela lá dentro do Banco Múltiplo funcionar, e vamos entender que existem instituições que servem só para fiscalizar a atividade dessas instituições. Por exemplo, se o Banco Comercial do Banco do Brasil, essa instituição financeira que atua lá dentro do Banco do Brasil, comete um erro, vai contra a regra, ou simplesmente é omissa com algum cliente, é o Banco Central, o Bacen, que é a entidade supervisora fiscalizadora que vai fiscalizar as atividades, vai multar o Banco Comercial do Banco do Brasil se fizer alguma coisa errada e tal. Se a entidade fechada de previdência complementar do Banco do Brasil, que se chama Previ, que é só para os funcionários do Banco do Brasil, cometer um erro, atender mal um participante do Fundo de Previdência, aí vai vir a Previc, que é um órgão específico para fiscalizar essa entidade, esse modelo de instituição que funciona dentro do Banco do Brasil. Olha que interessante isso. Por que é segmentado? Por que tem que ser picado assim, né? Uma instituição faz uma coisa, outra faz outra. Porque as normas são diferentes para o funcionamento de cada tipo de instituição financeira que ali atua. As normas são diferentes e aí haverão órgãos fiscalizadores especificamente para fiscalizar determinadas instituições. É basicamente isso o subsistema normativo. O que é o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional? É o grupo de instituições que normatizam, criam as normas, os regulamentos para que as outras funcionem. E aquelas que fiscalizam se essas normas e regras estão sendo cumpridas. Vamos começar dividindo as instituições conhecidas como bancárias monetárias daquelas tidas como não bancárias não monetárias. Olha que interessante. Instituições bancárias ou monetárias, os autores chamam das duas formas, então pode cair das duas formas na prova. Essa instituição bancária ou essa instituição monetária. O que significa uma instituição bancária ou monetária? É um tipo de instituição financeira que pode captar depósito à vista, se familiariza com esse termo. A gente vai falar disso até o final das aulas. O que é depósito à vista, gente? Depósito à vista. Dinheiro depositado em conta corrente. Então, são instituições tidas como bancárias ou monetárias, aquelas instituições financeiras que podem abrir conta corrente para poder captar o depósito à vista. O que é depósito à vista? É dinheiro depositado em conta corrente, é só isso, é simples assim. Isso é depósito à vista. Como é que eu sei se uma instituição é tida como bancária monetária ou não bancária não monetária, que não pode captar depósito à vista? É bem simples de você identificar na hora da prova. A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: dá para abrir conta corrente? Se a resposta for sim, ela é uma bancária ou monetária. Então vou perguntar para vocês: cooperativas de crédito são instituições bancárias ou monetárias? Sim. Perguntinha: dá para abrir conta corrente? Dá, então é bancária ou monetária. O seu banco múltiplo, o Banco do Brasil, é bancário monetário ou não bancário não monetário? É bancário monetário, que responde a perguntinha: dá para abrir conta corrente. A BV financeira é bancária monetária ou não bancária não monetária? Não, bancário, você não abre conta corrente. O BNDES é bancário monetário ou não bancário não monetário? Não, bancário não monetário, você não abre conta corrente lá, você pega créditos, empréstimos de fomento. Isso foi uma questão da última prova do Banco do Brasil. Identificar se era bancária, monetária e tal. Parece óbvio agora, né? Mas quem sabe há 20 minutos atrás era uma coisa bem mais complexa. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Para cada tipo de instituição. Mas vamos dividir primeiro as bancárias monetárias e as não bancárias das não monetárias. Quais são as instituições tidas como bancárias ou monetárias que atuam no Sistema Financeiro Nacional? Está aqui, ó: bancos comerciais, cooperativas de crédito, os bancos múltiplos, que são múltiplos bancos, múltiplas instituições financeiras atuando sobre o mesmo nome, e as caixas econômicas. Que a Caixa Econômica não é banco? É um banco, mas a Caixa Econômica, ela segue um estatuto diferenciado, uma forma de funcionamento diferenciado, porque é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Tá, então, bancários monetários abrem conta corrente e captam depósito à vista. Gravem essa informação também. Depósito à vista também é conhecido como captação a custo zero. E aí já fica meio óbvio de entender por quê.
Já foi questão de prova de concurso passado, o termo captação a custo zero. O que é captação a custo zero? Captação a custo zero é o dinheiro que o banco capta, que pega emprestado de você, mas não é remunerado. Que tipo de dinheiro é esse? É o depósito à vista. O dinheiro que fica na tua conta corrente, você recebe uma remuneração? Em alguns casos, alguns bancos já tentam oferecer, baseado no saldo médio, tal, uma remuneraçãozinha. Mas são raros os casos. Normalmente você deposita o teu dinheiro na conta corrente. Ah, e deixa eu contar um segredo. O dinheiro não fica parado lá. Não, você acha que ele está paradinho? Lá não, o banco está emprestando aqui, ó, 8% ao mês também, esse dinheiro a custo zero. Ele capta recurso, porque ele pega o dinheirinho que está na sua conta corrente enquanto você não está usando, você não está vendo, ele vai lá, pega e empresta para outra pessoa e cobra juros por isso. Por isso que banco chama de captação a custo zero. E que tipo de instituição pode fazer isso? As bancárias ou monetárias, que são os bancos comerciais, cooperativas de crédito, os bancos múltiplos e as caixas econômicas, ou simplesmente a Caixa Econômica Federal. Exemplos de não bancários não monetários. Olha só. Alguns exemplos, ó, agências de fomento, associações de poupança e empréstimo, bancos de câmbio, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento ou BNDES, companhias hipotecárias, cooperativas centrais de crédito. Daqui a pouco a gente aprofunda nisso. Cooperativa de crédito é bancária monetária. Agora, central, cooperativa não bancária não monetária. Sociedade de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras, sociedade de crédito imobiliário, e sociedade de crédito ao microempreendedor são alguns exemplos de instituições não bancárias não monetárias. Deve ter, creio que tenha. Agora a página eu não vou saber de cabeça. Ah, então, deixa eu muito bem lembrado. Dá uma atençãozinha aqui, olha só. Independentemente de estar ou não na apostila os exemplos especificados aqui, todos os slides que eu trabalhar nas aulas, eu vou fornecer para vocês também. Até porque ajuda na hora, principalmente na véspera da prova, assim, né, que tá bem mais simplificado, tal, você lembrar o que foi dito em aula, tudo mais, né? Não fui eu que criei essas informações, então por que eu vou segurar, né? Vou repassar para vocês. Então eu vou passar em todas as aulas os slides, não se preocupe. Vai acontecer mais de uma vez, mais de 10 vezes talvez, de ter algum detalhezinho no slide que não está na apostila, e vice-versa, coisas da apostila que não estão no slide. A dinâmica não é idêntica da apostila, tá? A apostila é mais completa, mais ampla, e o slide é só mais no pulo do gato, assim, mais específico, tá? E outro recado muito importante, aproveitando esse ensejo aí, já iniciando os estudos e tal, estudem, tá? Parece ridículo eu estar falando isso, mas só vir no curso não basta. Você tem que estudar. O nível de profundidade dos conteúdos é grande. Como que você deve estudar? Procurando material facilitado na internet? Não façam isso, por favor, gente. O mercado financeiro é muito dinâmico, as coisas são desatualizadas muito rápido. Você vai pegar a informação errada do material do colega, do fulano, do beltrano, e vai estar mal. É tão simples ir direto na fonte de informação, e é esse recado que eu quero deixar para vocês. Quais são as fontes de informação? Os órgãos fiscalizadores do subsistema normativo. Mais facilmente você vai encontrar as informações mais precisas e mais atualizadas no site do Banco Central. Aí você pensa assim, pô, o site do Banco Central deve ser complicado, deve ser... Tem perguntas e respostas, simplificado, tal. E deixa eu contar um segredinho para vocês. Várias questões da CESP, que é uma banca chata, difícil, né? As questões da Sesgran Rio e da Fundação Carlos Chagas saem das perguntas e respostas do site do Banco Central. Pergunta sobre cartão de crédito na última prova do Banco do Brasil foi tirado do Banco Central. Do site do Banco Central, perguntas e respostas, como, né, as perguntas mais comuns dos cidadãos e as respostas do Banco Central. Leiam isso e vocês vão ficar interessados, que tem várias curiosidades ali, que coisas que, pô, eu nunca soube disso, tal, interessante, é facilitado. Dois canais que eu já vou deixar, vou pedir encarecidamente que vocês procurem quando chegar em casa, depois, tal, com calma. Banco Central do Brasil e www.portaldoinvestidor.gov.br. Também é público, tal, mas aí você vai ter vários conceitos sobre mercado de capitais, ações, debêntures, tal. Escrevo.
Vocês já arrepiaram ou não? Ai, portal do investidor, eu coloquei um espacinho, mas você não precisa por isso, né? portaldoinvestidor.gov.br. Você arruma bastante informação de forma bem mastigada, que é um importante também. Então tá, seguimos adiante. Aqui, ó, o MNI, Manual de Normas e Instruções do Banco Central. O que é isso? É o manual de normas de funcionamento de instituições financeiras. E o que isso importa para a gente é o seguinte: existe uma definição de instituições que operam a curto, médio e longo prazo. Basicamente, curto prazo ou médio e longo são as grandes definições. Vou fazer uma pergunta bem objetiva para vocês. O que são operações de curto prazo? Quanto tempo elas duram? Então, não existe definição. Como é que funciona isso? A operação de curto prazo, tem operação de curto prazo que é de um dia, como o nosso colega citou, tem operação de curto prazo que é de 5 anos. Não existe uma definição. Então, quando cai na prova lá de vocês, que determinada instituição opera realiza operações de médio e longo prazo, certo, errado, tal. Não importa muito o empréstimo, o financiamento que está sendo ofertado. Não importa. O que eu quero dizer para vocês, bem simplificado, não importa o prazo. Olha que interessante. Não importa o prazo. O que importa para tu identificar se a operação é de curto, médio ou longo prazo? O tipo de instituição financeira que está oferecendo crédito. Se for uma operação de financiamento de imóveis que saia lá de um banco comercial, de um banco múltiplo com carteira de quanto tempo pode dar um financiamento de imóveis aí de prazo? 30, 35 anos? Eu vou dizer para vocês que é considerada operação de curto prazo, segundo o Manual de Normas do Banco Central. Por quê? Porque o tipo de instituição, sociedade de crédito imobiliário, não realiza operações de médio e longo prazo. Porque quem realiza operações de médio e longo prazo são só duas instituições financeiras que eu vou dizer para vocês agora: bancos de desenvolvimento e bancos de investimento. Se a operação financeira não saiu de um banco de investimento ou banco de desenvolvimento, tu considera tudo de curto e médio prazo. O resto de todas as outras operações possíveis no mercado, um financiamento imobiliário, 30 anos ao pagar, tu considera curto e médio prazo, porque a operação não saiu de um banco de investimento ou banco de desenvolvimento, que são as duas únicas instituições financeiras que realizam operações de médio e longo prazo no mercado. Todas as outras é considerado curto e médio. Então a definição de prazo não tem a ver com o tempo especificamente da operação. Depende do tipo de operação. Que tipo de operação faz um banco de investimento ou um banco de desenvolvimento? Financia o capital fixo das empresas. Mais para frente a gente aprofunda nisso. Então, instituições de crédito de curto e curtíssimo prazo. Bancos comerciais, caixas econômicas e cooperativas de crédito. Mas a Caixa Econômica oferece financiamento de 35 anos, no Minha Casa Minha Vida. Continua considerando de curto prazo. Porque o Manual de Normas disse isso e pronto. Instituições de crédito de médio e longo prazo. 2 carinhas só. Bancos de desenvolvimento e bancos de investimento. E é bem recorrente esse tipo de definição nas questões de concurso. Tá? Então, só operações dos bancos de desenvolvimento e dos bancos de investimento são consideradas operações de médio e longo prazo. O resto das operações tu considera de curto prazo. Porque o prazo não importa o tempo. É o tipo de operação que é realizada. É só isso. Quantidade de instituições. Instituições de crédito e financiamento de bens de consumo duráveis, sociedade de crédito, financiamento e investimento e a Caixa Econômica se enquadra aqui. Sistema financeiro de habitação. São as instituições financeiras que oferecem financiamento imobiliário para aquisição de imóveis. Caixas econômicas, associações de poupança e empréstimo, sociedade de crédito imobiliário e as instituições de intermediação no mercado de capitais. Quando a gente fala mercado de capitais, pode fazer a vinculação direta com a Bolsa de Valores. Pode fazer o link, está falando de Bolsa de Valores. Ou operações que lá acontecem, ou instituições que lá atuam. Sociedades corretoras de valores imobiliários, sociedades distribuidoras de títulos de valores imobiliários, investidores institucionais, instituições de seguros e capitalização, seguradoras, corretoras de seguro, entidades abertas de previdência privada, sociedades de capitalização, instituições de arrendamento mercantil. Existe tudo isso em instituição financeira, tem mais ainda. E a gente vai ver todas.
como que cada uma capta o recurso e emprega o recurso. Ó, dentro do plano de estudo de vocês tem que ter uma coisa que não está na apostila também. Sabe onde você vai encontrar? No Google. Lei 4.595 de 1964. No próprio site do Banco Central tem a lei. É a lei que cria o Sistema Financeiro Nacional do jeito que a gente conhece hoje. A apostila de vocês toda é baseada nessa lei, tá? Mas a lei na íntegra não tem. E é importante que vocês peguem no momento adequado e dêem uma lida. Tá aqui. Lei 4.595 de 64. É a única lei que eu vou pedir que vocês saibam de cabeça. Pelo menos o nome, o número da lei, né? A lei 4.595 de 64. Porque cita com muita frequência nas questões de concurso de conhecimentos bancários. Porque é a lei básica para tudo do mercado financeiro. É considerada também a lei de reforma bancária. Lei do mercado de capitais não precisa decorar, é só referência para quem quiser se aprofundar. Mais recentemente com a lei da criação dos bancos múltiplos, que aconteceu em 1988. A criação ou a regularização desse tipo de instituição que a gente estava conversando lá dos bancos múltiplos. Múltiplas instituições financeiras atuando sob a mesma bandeira. O Banco do Brasil, o Santander, o HSBC, o Itaú Unibanco, são todos bancos múltiplos que atuam no mercado. E aqui a definição formal do que é uma instituição financeira. Simplificadamente, instituição financeira ou instituições financeiras são aquelas que realizam a intermediação financeira. Mas o conceito formal do que é uma instituição financeira é isso aqui, ó. São consideradas instituições financeiras as pessoas jurídicas, públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Tudo que couber dentro dessa definição é considerada uma instituição financeira. Eu coloquei essa definição na íntegra aqui, no slidezinho de vocês, tal, porque já foi, em uma oportunidade, uma questão numa prova da CESP, da Caixa Econômica Federal. Colocava essa definição inteira e perguntava se era verdadeiro ou falso. Aí, pô, para quem nunca tinha visto ou ouvido a definição, pode se assustar e achar que estava errada. Mas quando, na verdade, ela estava certa. Ela foi copiada, basicamente, e colocada na prova. Fundação Carlos Chagas, possível banca, aí, não costuma pedir esse tipo de definição formal e ver se, tá, né, se é isso ou se não é. Mas é bom que a gente se familiarize. A estrutura do Sistema Financeiro Nacional se divide em dois subsistemas, o normativo e o de intermediação financeira. O subsistema normativo é o que a gente está falando, que são aquelas instituições que vão oferecer as normas, as regras para o funcionamento das demais instituições. Vamos nele. Aqui, ó. Órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores no mercado. Isso aqui é um esquema extremamente simplificado, é um esquema oferecido pelo próprio Banco Central sobre a definição do subsistema normativo, que vão estar contidos aqui, ó. O sistema normativo é a faixa azul e essa faixa verdinha clara aqui. Essas são as instituições do subsistema normativo, basicamente. Cada uma no seu papel. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, são órgãos normativos. O que é um órgão normativo? É aquele que cria as normas, as regras desse jogo do mercado financeiro, do sistema financeiro. E entidades supervisoras são aquelas que fiscalizam se essas normas que esses órgãos aqui estão sendo aplicados dentro das instituições. Olha só. O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão deliberativo. Vamos nos familiarizando com os termos. Órgão deliberativo, órgão normativo, órgão regulamentador, regulador. São características dos órgãos normativos, como o Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional é o principal órgão normativo. Todas as outras instituições financeiras e outros órgãos que atuam no mercado vão ter que obedecer às normas do Conselho Monetário Nacional. Vamos imaginar que o Conselho Monetário Nacional é o cérebro de todo o sistema financeiro.
E vamos imaginar que é um cérebro mesmo, porque ele determina todas as normas e as regras. Mas ele não executa nada. Ele é o cérebro. Quem vai executar são os braços. Quem que são os braços e os demais ferramentas aí do Sistema Financeiro Nacional? Quem vai executar as normas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional é esse cara aqui, o Banco Central do Brasil. Para quem pensa, ou pensava até o momento, que o Banco Central do Brasil é quem fazia tudo, criava as normas e as regras, porque a mídia nos passa dessa forma. Sempre que fala de sistema financeiro, fala do Banco Central, porque o Banco Central determinou, o Banco Central, bababá, o Banco Central, o Banco Central, o Banco Central. É porque normalmente jornalista não é economista ou nada do tipo. O Banco Central do Brasil, ele simplesmente executa e fiscaliza as instituições. Executa o quê? As normas que são traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quando vem na mídia, o Banco Central do Brasil determina, regulamenta, não está correta essa afirmação. E tem que tirar isso da cabeça de vocês. Senão vocês não vão conseguir fazer as questões de Sistema Financeiro Nacional. Porque as questões caem justamente nessa brecha. Por exemplo, órgão que regulamenta a atividade dos bancos comerciais. Aí coloca a alternativa, Banco Central, Conselho Monetário e tal. Aí você, de pronto, vai no Banco Central, mas não, é o Conselho Monetário Nacional que é o órgão normativo. O Banco Central, ele executa as políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional e fiscaliza as instituições financeiras. É quem aparece mais, por isso que a gente escuta mais o nome do Banco Central. Tem esse modelo, que é o modelo formal. Órgãos normativos, entidades supervisoras e e entidades operadoras. Eu fiz um modelo que está na apostila de vocês, que fica mais, eu acho pelo menos, mais fácil de lembrar a posição de cada instituição. Eu coloco mais ou menos no formato de hierarquia. E vocês, prometo para vocês, até nossa quinta aula vocês vão saber montar o subsistema normativo de cabeça, sem consultar em nada. Sabe aquelas músicas tipo sertanejo universitário? Vai repetindo, até daqui a pouco você decorou o refrão da música, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Olha só. Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional é o órgão principal, órgão deliberativo do Sistema Financeiro Nacional. É quem manda mais no Sistema Financeiro Nacional. Ele está no topo, ele é o cérebro. Todos os outros órgãos vão ter que obedecer às políticas traçadas, às normas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o cérebro. O cérebro normatiza, delibera, regulamenta, disciplina, são termos comuns ao órgão normativo. Mas ele não executa bulufas, ele não fiscaliza bulufas. Quem faz isso para o Conselho Monetário Nacional é o seu ajudante, que é o Banco Central do Brasil. Esse que aparece na televisão, porque ele que está em cima das instituições financeiras e tal. Conselho Monetário Nacional, órgão máximo de deliberação do sistema. Banco Central do Brasil executa as políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional, que é o cérebro, e fiscaliza se está sendo cumprido. Pensa o seguinte, você tem conta num banco, enfim, e esse banco te manda um cartão de crédito que você não pediu. Todo mundo passa por isso. Ou a maior parte das pessoas já passou por isso. E o pior, esse cartão de crédito ainda vem desbloqueado, chegando tarifa de anuidade para você pagar. Aí você não paga, porque você não pediu. Aí gera juro, tarifa, tal. Daqui a pouco você está no Serasa por causa disso. Alguém já deve ter ouvido falar num caso semelhante. Onde você deve reclamar? Na instituição financeira. Primeiro, faz o protocolo de atendimento, liga para o serviço de atendimento ao consumidor, anota o número do protocolo. Se em 15 dias o teu banco não atender essa reclamação que você tem um protocolo, você pode procurar quem para te ajudar? O Banco Central do Brasil, que é o principal órgão fiscalizador de todas as instituições financeiras que operam no país. Aí eu vou procurar o Banco Central. Gente, é super simples. Quem trabalha em banco aí deve estar me odiando já, porque é fogo. Quando chega uma reclamatória do Banco Central, normalmente em 48 horas tem que regularizar a situação, senão vem multa, penalidade, sanções administrativas. É bem complicado, né? Tendo prazo até de 15 dias para regulamentar a situação. Mas assim, reclamou primeiro para o banco não resolveu. Aí você entra em contato com o Banco Central. Como? Pelo site do Banco Central. Eu não gosto de 0800, não gosto de serviço de atendimento ao consumidor. Eu também não gosto. Então o Banco Central oferece um chat.
para você na internet. Você coloca lá teus dados, o número do protocolo, a tua reclamatória, e em 2 dias o Banco Central te responde. E em 2 dias o Banco Central notifica o teu banco. E depois que o Banco Central notifica o teu banco, toda aquela atenção que você não recebeu a vida inteira, você vai receber em 1 dia só. Chega aquele e-mail na mesa do gerente geral da agência assim, putz, notificação do Banco Central. Quem que atendeu? Quem que atendeu? Aí sai. Revoada em bando, assim, 3, 4, um andando atrás do outro. Vamos ver, vamos resolver. Por quê? Se não resolver, o Banco Central é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. O que ele pode fazer? Aplicar multas, sanções, penalidades administrativas, inclusive, dependendo da gravidade da situação, cancelar a concessão de funcionamento da instituição financeira. O Banco Central pode tudo isso e ele faz tudo isso de tempos em tempos, conforme a instituição financeira saia da linha. Porque o Banco Central é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. Ele fiscaliza. Teu banco não te atendeu, tua financeira não te atendeu da maneira que você esperava, ou cometeu alguma coisa que não foi legal, não vai no Procon não, cara. Vai no Banco Central, ele pode bem mais que o Procon. Primeiro você vai na instituição financeira, reclama, o Banco Central só vai perguntar uma coisa para você. Tu já fez a comunicação formal da tua reclamação na tua instituição financeira? O que representa a comunicação formal? O número de protocolo de atendimento. Já fiz, passou o prazo de 15 dias, ninguém resolveu nada para mim. Então tá, o Banco Central diz, agora eu assumo e vou resolver isso para você. Porque o Banco Central é o órgão fiscalizador de toda e qualquer instituição financeira que opera no país. O Banco Central fiscaliza e dá ou não a autorização para instituições financeiras atuarem nesse país. O Banco Central, a autonomia que o Banco Central tem de verdade está baseado nisso. Em autorizar ou não instituições financeiras a funcionar no país. Que no demais ele vai seguir as normas do Conselho Monetário e pronto. Vai fiscalizar as instituições, podendo aplicar multas, sanções ou penalidades administrativas nas instituições financeiras que não cumprirem a norma emitida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o cérebro. Aí o Banco Central foi lá no Banco do Brasil e aplicou uma multa no Banco do Brasil. R$1 milhão. Não, normalmente é mais. Para doer em banco, a multa é altíssima. É absurda, normalmente. Então, a multa de R$10 milhões no Banco do Brasil porque, sei lá, tá com muito cheque devolvido pelo motivo 12. Tá com pouco critério para entregar talão de cheque para os clientes. Aí aplica uma multa de R$10 milhões no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no seu direito, pode achar assim, não, peraí, Banco Central, tá pegando no meu pé, essa multa é abusiva, exagerada, não é bem assim. Aonde que o Banco do Brasil, que é um banco múltiplo, que foi multado, penalizado pelo Banco Central, pode tentar discutir essa multa, de reduzir ou até mesmo, né, fazer com que essa multa deixe de existir, essa penalidade administrativa. A gente vai ver que existe um órgão só para as instituições financeiras poder reclamarem das multas ou as penalidades sofridas pelo Banco Central ou outros órgãos fiscalizadores. Olha só, o Conselho Monetário Nacional é o cérebro, normas, regulamentos, cria as regras do jogo. Quem vai apitar o jogo é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil vai apitar, vai ver quem está a instituição atuando da maneira adequada. A instituição não está agindo da maneira adequada, o Banco Central pode aplicar multas, sanções ou penalidades administrativas. Aplicou 10 milhões lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil achou, opa, peraí, que é abusiva essa multa, não foi bem assim. Aonde que o Banco do Brasil vai reclamar? Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que serve só para isso, para julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos sob penalidades impostas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. A gente já fala na CVM aqui. Foco no Banco Central por enquanto. O Banco Central, nas suas atribuições, pode aplicar multas, sanções, penalidades administrativas nas instituições financeiras. Aplicou a multa lá na BV Financeira, porque a BV Financeira está enrolando os clientes por algum motivo qualquer. Aí a BV Financeira levou uma multa de R$5 milhões por causa de um detalhezinho, uma situação. A BV Financeira pode se defender naturalmente na esfera administrativa, ainda sem ter que entrar na justiça. Ele vai discutir aonde? No Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional serve para quê? Esse órgão do subsistema normativo? Para julgar em segunda
e última instância administrativa. O que significa isso? O Banco Central aplicou a multa na BV, porque estava enrolando o cliente. Aplicou a multa na BV. A BV, não, peraí, essa multa é abusiva, não foi bem assim, a história não é bem essa. Vou reclamar lá no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Reclama no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho de Recurso vai julgar em segunda e última instância administrativa. Significa que o Conselho de Recurso vai dizer assim: a multa é válida, ou o Conselho de Recurso pode reformar essa multa ou essa penalidade. Pode dizer assim: o Banco Central pega leve, não foi tanto assim, vamos dar só um cartão amarelo para a instituição financeira, tal. Julgar em segunda e última instância administrativa. O Conselho de Recurso foi lá e disse: olha, a BV Financeira aprontou e a multa está correta, está certo, vai levar 5 milhões de multa. O que a BV Financeira pode fazer agora? Pagar a multa ou fugir do país, porque é em segunda e última instância administrativa. Pode recorrer na justiça comum? Pode. Aí é uma outra história que não cabe para nós. A gente não precisa se envolver nessa parte. O que importa para nós é a esfera administrativa aqui, das instituições. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional serve para quê? Para julgar em segunda e última instância administrativa. Como todas as outras câmaras recursais. A gente já vai falar sobre as outras. Cada uma atuando em um segmento de mercado. Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Comissão de Valores Mobiliários. Valores mobiliários, cada vez que você ouvir esse termo, tu deve associar ao mercado de capitais. E cada vez que você ouvir falar de valores mobiliários ou mercado de capitais, você vai associar às bolsas de valores. São termos comuns ao mercado, ao segmento do mercado de capitais. Comissão de Valores Mobiliários é a instituição supervisora do mercado de capitais. Então, toda e qualquer instituição que opere no mercado de capitais, ou os investidores que operam no mercado de capitais, passam a serem fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários. E a Comissão de Valores Mobiliários é a única instituição do Sistema Financeiro Nacional que vai assumir duas características nela, que é a característica de normativa e supervisor na mesma instituição. É a única. As demais vai ser assim, ó, tem uma normativa e uma supervisora, uma fiscalizadora. Tem uma normativa fiscalizadora. Olha só, Conselho Monetário Nacional para todo mundo, normatiza todo mundo, e o Banco Central fiscaliza todo mundo. Comissão de Valores Mobiliários é a exceção, porque ela também assume características de órgão normativo. Mas ele vai normatizar o quê? Vai criar norma para quê? Para o mercado de capitais. E ao mesmo tempo ela fiscaliza o mercado de capitais. Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, é o órgão normativo do segmento de Previdência Complementar Fechada. E a Previc é seu órgão fiscalizador. Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão normativo dos seguros privados. Quem é o órgão fiscalizador é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Então esse raciocínio é que vai facilitar com que você desenhe o sistema financeiro quando você precisar resolver uma questão. Desenhar assim, olha, Conselho Monetário Nacional normatiza todo mundo. Está todo mundo amparado pela regulamentação do Conselho Monetário. E o Banco Central do Brasil fiscaliza quem? Todo mundo. Comissão de Valores Mobiliários normatiza o quê? O segmento de mercado de capitais. Toda e qualquer operação que seja relacionada ao mercado de capitais, corretoras de valores mobiliários, distribuidoras de valores mobiliários que atuam lá, são regulamentadas e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários aplicou uma multa numa corretora de valores mobiliários porque realizou uma operação ilegal ou fora da regulamentação. Comissão de Valores Mobiliários assume característica de órgão fiscalizador, uma entidade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. E vai supervisionar quem? Só as operações e instituições do mercado de capitais. Ao mesmo tempo, regulamenta essas operações do mercado de capitais. Comissão de Valores Mobiliários aplicou a multa numa corretora de valores mobiliários, porque fez uma operação ilegal. Essa corretora pode reclamar aonde? Dessa penalidade pode achar abusiva, excessiva, desnecessária, essa multa. Pode reclamar onde? No Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Igualzinho o Banco Central, que vai julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos ou penalidades impostas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil. Só desses dois.
Comissão de Valores Imobiliários atua na normatização e fiscalização no mercado de capitais, operações em bolsas de valores. Se é uma entidade fiscalizadora ou supervisora do mercado de capitais, ela pode aplicar multas, sanções, penalidades administrativas se alguém sair da linha, se alguma instituição financeira sair da linha. E essa instituição financeira pode reclamar onde? No Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que vai julgar em segunda e última instância administrativa. Já decoraram? Eu vou ficar repetindo mais, hein? Segunda e última instância administrativa. Os recursos interpostos ou penalidades impostas aqui pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários. A Câmara de Recursos ou Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional vai julgar só as penalidades impostas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários. Agora, vamos falar de outro segmento de mercado. Depois a gente aprofunda no papel de cada instituição, como é que é formado, tal. Vamos por partes. Vamos enxergar o todo primeiro. Conselho Nacional de Previdência Complementar. Olha que nome sugestivo. Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão normativo. Adivinha de qual segmento de mercado? Adivinha? Previdência Complementar. É isso mesmo. Mas tem um detalhezinho. Previdência Complementar fechada só. Porque a Previdência Complementar aberta faz parte do grupo das seguradoras, que a gente já fala. Para que a gente possa entender um pouquinho, tem que fazer a diferenciação entre entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas de previdência complementar. Qual que é a diferença ou quais são as diferenças entre elas? Entidades fechadas de previdência complementar são fechadas, restritas a grupos específicos de pessoas. Não é qualquer um que quer entrar que pode, porque ela é fechada. É um clubinho fechadinho. Por exemplo, entidade fechada de previdência complementar do Banco do Brasil. Qual que é? É a Previ. É o fundo de previdência complementar que só os... Quem que pode participar desse fundo? Só os funcionários do Banco do Brasil. Eu não sou funcionário do Banco do Brasil e quero fazer parte desse fundo de previdência, eu posso? Não, porque é fechado, é um clubinho fechado para o grupo de funcionários do Banco do Brasil e ponto. A Caixa Econômica tem a FUNCEF. Quem que pode participar da FUNCEF? Só funcionários da Caixa Econômica. Eu trabalho também um fundo fechado de previdência complementar, Suprevidência, um fundo multipatrocinado, tal, que atende alguns segmentos de mercado. Como, por exemplo, a ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Somente quem é associado da ACIF que pode fazer parte daquele fundo. Isso são modelos de fundos fechados de previdência complementar. São fechados por quê? Porque são fechados a grupos específicos de pessoas. Normalmente, empresas ou entidades de classe, associações. Outra característica importante dos fundos fechados de previdência, dentro da diferenciação. Então, fechado é fechado a um grupo específico. Aberto, fundo aberto de previdência complementar, são abertos porque eles são de livre admissão. Qualquer pessoa que queira fazer parte, faz parte. Você entra no Banco do Brasil e pode fazer parte do Brasil Prev, que é o fundo aberto de previdência. Qualquer pessoa interessada vai lá, faz suas contribuições mensais e entra no plano. Como a Caixa tem o fundo aberto, como todos os bancos e seguradoras têm o seu. Certo. Outra diferença importantíssima entre fundos fechados e fundos abertos de previdência. Fundo fechado de previdência complementar são entidades, essencialmente, são entidades sem fins lucrativos, criadas para oferecer serviços previdenciários a seus participantes, oferecer benefícios aos participantes. Fundos abertos de previdência complementar são criados por bancos ou seguradoras. São sociedades anônimas. Isso quer dizer, tem fins lucrativos. Ah, então o professor está dizendo que fundo fechado é muito melhor do que fundo aberto. Não necessariamente.
É natural, é comum que as taxas cobradas pelos fundos abertos de previdência, por serem entidades com fins lucrativos, acabem sendo superiores essas taxas do que as cobradas dos fundos fechados, que são sem fins lucrativos. Mas tem várias outras coisas que podem determinar a rentabilidade de um fundo, como a política de investimento, a forma que é gerido o recurso e tal. E tem o fundo aberto de previdência que dá rentabilidade superior a fundo fechado, sim. Mesmo que cobre uma taxa maior, pode ser que ele ofereça uma rentabilidade maior. Isso depende de fundo para fundo. Importante agora a gente saber a diferença deles. Fechado, grupos específicos, entidades sem fins lucrativas. Fundos abertos de previdência, fins lucrativos, são sociedades anônimas, tem investidores, acionistas, tal, que querem lucro no final. E são abertos de livre admissão. Qualquer pessoa pode acessar. Parece que as diferenças são sensíveis, são pequenas, mas são muito grandes. Tanto que vamos encontrar um órgão normativo e um fiscalizador específico para as entidades fechadas de previdência e outro para as entidades abertas, que são equiparados às seguradoras. Vamos por partes, então. Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Olha o nome, presta atenção. Conselho Nacional de Previdência Complementar. É o órgão normativo do segmento de Previdência Complementar. Previdência complementar fechada exclusivamente. Só previdência complementar fechada. Aí encontramos a Previc. Previc, Superintendência de Previdência Complementar. É o órgão fiscalizador do segmento de previdência complementar. Olha o raciocínio. Para os segmentos de mercado, sempre tem um normativo e um fiscalizador. E uma Câmara Recursal. Cadê a Câmara Recursal? Porque, olha só, a Previc vai fiscalizar os fundos fechados de previdência, se eles estão atendendo às normas criadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Previc é entidade supervisora, fiscaliza. Olha, o fundo de previdência que o Gustavo trabalha está fora da linha. Cometeu alguma operação ilegal, vamos aplicar uma multa nesse fundo de previdência. Esse fundo de previdência pode achar multa abusiva, desnecessária, injusta. E aí esse fundo de previdência vai poder reclamar onde dessa multa que levou do órgão fiscalizador? Na Câmara de Recursos da Previdência Complementar, que vai ter o mesmo papel do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Sabe o que ele faz? Julga em segunda e última instância administrativa as penalidades impostas pelo órgão fiscalizador do segmento da Previdência Complementar fechada. Órgão normativo, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Órgão fiscalizador ou entidade supervisora, Previc, fiscaliza. Aplica multas, sanções, penalidades administrativas que podem ser recorridas aonde? Na Câmara de Recursos da Previdência Complementar. E esse órgão, Câmara de Recursos da Previdência Complementar, serve só para isso, para julgar em segunda e última instância administrativa as penalidades que foram impostas pelo Previc. Só que no meio do segmento da Previdência Complementar, a gente encontrou um outro órgão aqui, olha só. Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Secretaria de Políticas da Previdência. Presta atenção que os nomes são sugestivos. Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Para que serve esse órgão? Para que serve? Eu tenho que contar uma historinha rápida para que vocês entendam e não esqueçam tão fácil. Olha só. Até o ano de 2010, existia um órgão que era chamado de CGPC, Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que funcionava no lugar aqui, ó, do Conselho Nacional, era o órgão normativo. Ele se chamava CGPC antes. E no lugar da Previc, que é o órgão fiscalizador, né, tinha um outro órgão que chamava-se SPC. Antes de 2010. Em janeiro de 2010 foram extintos esses órgãos e foram criados aqui, ó, o Conselho Nacional e a Previc. Por que extinguiu-se os órgãos que atuavam antes de 2010? Em 2010, em janeiro, se criou novos órgãos para fazer as mesmas coisas, basicamente. Por quê? Porque a previdência complementar num país, tanto aberta quanto a fechada, mas principalmente a fechada, é a menina dos olhos do governo. Já ouviram falar em crise da Previdência, o déficit da Previdência, o rombo da Previdência, do INSS e tal? Então, ele vem se intensificando cada vez mais,
No momento oportuno eu explico exatamente por que as coisas estão complicadas com relação à Previdência Social brasileira, né? O INSS, o Regime Geral de Previdência. E o governo está olhando para a Previdência privada, a Previdência complementar, como uma saída honrosa para o problema da Previdência no país. Ou países mais envolvidos, como Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, enfim, outros países, eles basicamente operam com a previdência privada só. Não tem INSS. Como não tem SUS também, cada um paga o seu, né? Cria-se planos para isso e tal. E a previdência complementar está sendo uma saída interessante. O regime próprio... São 3 regimes de previdência no país, tá? Bem rapidamente. O regime complementar, que é o que a gente está falando agora. O regime geral, que é o INSS, que é todo mundo é obrigado, que tem carteira assinada, tem que fazer parte e contribuir. E o regime próprio. O regime próprio é o regime de previdência dos funcionários públicos. É o regime próprio. Qual é o teto de aposentadoria do regime próprio? Do INSS, qual é o teto de aposentadoria? Qual é o máximo que você consegue de benefício mensal? 4.300. O regime geral é 4.300, o teto tem limite. O regime próprio, que é dos funcionários públicos, não tinha limite até 2012. O céu era o limite. Né? Tem muita gente aí com mais do que o salário do presidente da República como aposentadoria. Sempre se dá jeito para essas coisas, né? A gente recebendo 30 mil. Eu conheço uma fotógrafa aposentada da Assembleia, aposentada por invalidez ainda por uma tendinite, da Assembleia Legislativa aqui do Estado, que ganha 26 mil reais por mês. Trabalhou durante 1 ano e meio. Regime próprio de aposentadoria, vamos lá. Então, tá difícil de cobrir esse rombo, né? Contribui por 1 ano, recebe durante 80 anos os benefícios, se só contribuiu por 1 ano. Como é que vai fechar essa conta, né? Ou vários outros casos que a gente encontra por aí. Aí o governo decidiu igualar o teto de aposentadoria do INSS, regime geral, com o do regime próprio. Quer dizer, o regime próprio se adequar ao INSS. Todos os funcionários do regime próprio contratados a partir de 2012... Gente, eu estou falando sobre a reforma da Previdência que já está acontecendo e ninguém enxergou ainda. Olha só, a enxugada que o governo está dando nos cofres da Previdência pública, no regime próprio especificamente. Eles igualaram, a partir de 2012, novos funcionários públicos que entram na carreira pública para o regime próprio, a partir de 2012, já tem o seu teto igual o do INSS, 4.300. Acabou as mega aposentadorias. Acabou. O teto é igual ao do INSS. Mas o que isso tem a ver com a Previdência Complementar? Tudo, sabe por quê? Porque o governo igualou o teto do regime do INSS com o regime próprio dos funcionários públicos, 4.300, né, e vai sendo reajustado, enfim, igualou o teto. E criou um fundo fechado de previdência complementar só para atender esses funcionários públicos que quiserem contribuir para receber além do teto do INSS. Estão percebendo o que aconteceu? O governo deu bastante importância para isso e está canalizando para esse lado. Disse assim, olha, todo novo funcionário público que entrar a partir de direito adquirido, é direito adquirido, né? Quem estava aposentado já ou quem já era funcionário tem seus direitos garantidos, sem teto. Agora, quem entrar a partir de 2012 vai ficar no teto do INSS. Se quiser ganhar mais do que o teto do INSS quando se aposentar, está aqui, o governo criou um fundo fechado de previdência para que os funcionários públicos novos possam fazer suas contribuições espontâneas para ter uma aposentadoria superior à que é do INSS. Esse é o fato. Está vendo que o governo está jogando a bola de volta para a população com relação à previdência individual. Porque o regime de previdência, ele funciona sob o regime de acumulação de capital e capitalização. Pensa numa caixa d'água. Você passa um tempão enchendo a caixa d'água, daqui a pouco a caixa d'água está cheia. Quando ela começa a transbordar, ela joga água para fora. O regime de previdência complementar funciona assim. Você vai acumulando capital até o momento que ela começa a transbordar, vamos dizer assim. E aí começa a sair um pouco de água por cima, que seria seus benefícios mensais que tu vai receber para o resto da sua vida. Enquanto o regime geral de previdência, o regime público, não existe uma acumulação de capital. O dinheiro não vira dinheiro. O dinheiro entra e automaticamente é gasto total. E falta, e o governo tira dinheiro do investimento público para cobrir o déficit da Previdência. Para você ter uma noção,
30 anos de contribuição numa previdência privada, qualquer, aberta, entidade aberta ou fechada, qualquer uma previdência, com 30 a 35 anos de contribuição, do 100% que você acumulou de dinheiro lá dentro, 70% do dinheiro que está ali foi só os juros, que fez juros, que encheu o seu bolso. Você desembolsou, na verdade, dos 100%, vamos dizer que tem 2 milhões de reais lá no seu fundo de previdência quando no momento de se aposentar. Desses 2 milhões que você tem lá, 5 milhões que seja, 30% desse valor, tu tirou do bolso. Os outros 70% foi o juro composto funcionando ao seu favor, pela primeira vez na vida, às vezes. Essa é a ideia da Previdência Complementar. E o governo está querendo estimular isso. Aí o que ele fez? Extinguiu 2 órgãos que não funcionavam muito bem e criou o Conselho Nacional de Previdência Complementar para modernizar o sistema, ser mais ágil na legislação, nas regras para o sistema de previdência complementar, e criou a Previc, já no modelo de uma autarquia, dotada de autonomia administrativa e orçamento próprio. Mais para frente a gente aprofunda nisso, mas aí fica um tipo de... O Banco Central é uma autarquia, a Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia, o órgão fica mais dinâmico, ele funciona melhor, fica mais autônomo para fiscalizar o mercado, para poder aplicar multa, mesmo fazendo parte do partido, enfim, ou sendo de mega empresários, poder ter autonomia para poder executar o seu trabalho. E modernizou o sistema, pensando no futuro. Mas o governo era muito apegado com a Previdência. E aí criou uma autarquia, no caso da Previc, como órgão fiscalizador, que a autarquia é uma característica é ter autonomia administrativa. Daí o ministro da Previdência ficou meio chateado, assim, olha, será que nós vamos perder o controle sobre a Previdência Complementar? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um órgão só para fiscalizar o outro órgão. O nome desse órgão é Secretaria de Políticas da Previdência Complementar. Qual é a atribuição desse órgão? Assistir a Previc. Basicamente, é servir como um canal de comunicação entre o Ministério da Previdência, o Ministro da Previdência, e a Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de Previdência Complementar. Então, a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, eu preciso que vocês gravem 2 atribuições. 2. Auxiliar o ministro a estabelecer metas de atuação para a Previc e funcionar como a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mais para frente a gente vai desenrolando a importância dessas funções, mas eu repito, se é marcar, Secretaria de Políticas de Previdência Complementar serve para 2 coisas basicamente, que são atividades, atribuições com relevância que ela tem, que é auxiliar o ministro da Previdência, ajudar o ministro da Previdência a estabelecer metas para a atuação da Previc, e funcionar como secretaria executiva do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão normativo. Então funciona como secretaria do órgão normativo e estabelece as metas de atuação para o órgão fiscalizador. Então o ministro continua com certo controle sobre as instituições. Tá, isso está na lei que está colada na apostila de vocês, mas eu gosto de resumir para ter foco. Certo. Conselho Nacional de Previdência Complementar cria as normas, as regras, os regulamentos. Previc fiscaliza e aplica multas, sanções ou penalidades administrativas que podem ser recorridos na Câmara de Recurso da Previdência Complementar, que julga em segunda e última instância. Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão normativo. Adivinha de qual segmento de mercado? Dos seguros privados. Das seguradoras, por exemplo. Os seguros privados, esse segmento de mercado, é subdividido em 4 subsegmentos. Olha só. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão normativo do segmento de seguros privados. A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão fiscalizador. Eles atuam sob 4 subsegmentos dos seguros privados. Como assim subsegmentos? É que o segmento dos seguros privados é dividido em 4. Que eu chamo de os 4 filhos da SUSEP. Guarda isso. A SUSEP tem quantos filhos? 4. Ai, professor, que ridículo. Vai te ajudar em algum momento. Quantos são os filhos da SUSEP? São 4. Quais são os filhos da SUSEP? Sociedades seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência complementar, entidade aberta de previdência e sociedades de capitalização. O que faz uma seguradora?
Oferece seguros. O que faz uma resseguradora? Quem responde para mim o que faz uma resseguradora? Não faz a obrigação do segurado que tem seguro de novo? Mais ou menos. A tua linha foi próxima. Seguro do seguro. O que faz uma resseguradora? É a seguradora da seguradora. O que é um resseguro? O seguro do seguro. Mas como assim? Olha só. Não é por sacanagem, não tem nada contra essa etnia e tal. Mas pensa no Japão. Cultura milenar, extremamente organizado, país, tudo mais, tal. Um país rico, muito desenvolvido. Mas o japonês que mora no Japão, desculpa, não quero ofender ninguém, mas é um povo desgraçado pela questão literal da desgraça. Pensa assim, a cada 2, 3, 5 anos no máximo, dá um terremoto, derruba tudo. Tudo. Então tem prédios, vidas prédios segurados, imóveis segurados, navios segurados, aviões segurados, veículos segurados, uma infinidade de coisas que estão amparadas pelo seguro. Aí dá um terremoto. Não contente, depois do terremoto vem um tsunami e varre tudo para dentro do mar. E ainda explode uma usina nuclear no meio de tudo. Isso é o Japão de tempos em tempos. A desgraça acontece naquele país. E o que isso tem a ver com uma resseguradora? Pensa, tu tem uma seguradora que atua no Japão. E aí vem um terremoto. A seguradora, meu Deus, será que eu dou conta de pagar todos os sinistros ao mesmo tempo? Nisso vem o tsunami. Ela, meu Deus, será que eu dou conta de pagar agora? Depois vem a usina nuclear ainda. Dificilmente uma seguradora consegue ter um volume de recursos que possa amparar um grande número de sinistros ao mesmo tempo. As seguradoras não têm capacidade para isso. Para que serve a resseguradora? Justamente quando uma seguradora ultrapassa sua capacidade de cobertura, a resseguradora banca. Então, por isso que boa parte dos seguros que são de valores altos ou que são muito pulverizados, tem muito no mercado, existe um risco de acontecer todos ao mesmo tempo. Até saiu uma nota interessante do Banco Central inglês essa semana, falando justamente sobre isso, que as seguradoras deveriam reservar um capital maior para a cobertura de catástrofes climáticas, justamente pelo aquecimento global e tudo mais. Então existe uma previsão até de aumentar o volume de necessidade de cobertura das seguradoras, né? Porque enchentes, terremotos, enfim, tsunamis, furacões estão com mais frequência para acontecer. Então as resseguradoras têm que ficar mais atentas como as seguradoras. O que é uma resseguradora? Seguradora da seguradora. O que é um resseguro? O seguro da seguradora. Imagina uma outra situação, tira a catástrofe lá. Tem um navio. Quanto custa o seguro de um navio? Muito, né? Esses transatlânticos, luxuosos e tal. Imagina o seguro, todos têm seguro, né? Imagina esse navio, daqui a pouco tem um capitão que é playboy, não sei o que, e quer passar perto da costa e dar um tchauzinho pro pessoal que tá na praia. Vocês já ouviram falar numa situação dessa, assim? É a Costa Esmeralda, se eu não me engano. E ele encalhou um transatlântico por causa disso. Então, e morreu gente, e se perdeu o navio, e pertences, enfim. Imagina a seguradora para bancar o seguro de um navio inteiro de uma vez só. Naturalmente, a resseguradora está para oferecer um amparo a essas situações. Acidentes aéreos, imagina quantidade de cobertura de vidas e perdas materiais e coisas. Dificilmente a seguradora consegue bancar sozinha, então vem a resseguradora. Primeiro filho da SUSEP, o segmento dos seguros privados, são as seguradoras. Segundo filho da SUSEP, as resseguradoras. Terceiro filho da SUSEP são as entidades abertas de previdência complementar. As fechadas, elas estão nesse segmento do Conselho Nacional como normativo e a Previc como fiscalizadora. Conselho Nacional de Seguros Privados normatiza e a SUSEP fiscaliza. Terceiro filho da SUSEP são as entidades abertas de previdência complementar. E o quarto filho da SUSEP são as sociedades de capitalização. O que faz uma sociedade de capitalização? Vende título de capitalização. O carnê do baú, para quem lembra do Silvio Santos. A telecena,
é um título de capitalização e só vende título de capitalização sociedade de capitalização. O XCAP, título de capitalização da Caixa, é da sociedade de capitalização que atua dentro da Caixa. O Ourocap, do Banco do Brasil, é da sociedade de capitalização que atua dentro do Banco do Brasil. E essas sociedades de capitalização que vendem esses títulos de capitalização são normatizados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e fiscalizadas as atividades delas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. A SUSEP, fiscalizando seus 4 filhos, seus 4 subsegmentos das seguradoras, pode aplicar multas, sanções, penalidades administrativas, que podem ser recorridas aonde? No Conselho de Recursos dos Seguros Privados, que é a Câmara Recursal do segmento das seguradoras, que vai fazer o quê? Julgar em segunda e última instância administrativa os recursos interpostos sob penalidades impostas pela SUSEP. Então a SUSEP aplica a penalidade. A seguradora, por exemplo, que é um dos filhos da SUSEP, não, é abusivo, não foi bem assim, vou reclamar onde? Na maior sigla do Sistema Financeiro Nacional, Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. Preciso decorar a sigla? Não. Só se familiariza, porque na prova é obrigado a trazer o nome completo e a siglazinha do lado. Que horas que é o intervalo de vocês? Tá na hora? Então tá, vamos no intervalo. Às vezes eu como intervalo do pessoal, me empolgo, sabe?